Boa noite. Seja bem-vindo ao História para Dormir. Um espaço onde o passado se transforma em palavras calmas, suaves, quase como ondas que chegam à praia em silêncio. Aqui, nós não corremos. Aqui, cada história é contada devagar, sem pressa, como quem observa as estrelas refletidas no mar. Meu nome não importa tanto, o que importa é a voz que te guia, de forma serena, como um companheiro que caminha ao teu lado no escuro da noite. Hoje, quero te levar por uma viagem muito especial. Vamos falar das grandes navegações, esse período extraordinário em que o mundo, que parecia separado por oceanos infinitos, começou a se entrelaçar. Foi um tempo em que os ventos e as marés se tornaram caminhos, e em que o desconhecido deixava de ser apenas medo para se tornar também curiosidade. Antes de seguirmos, um lembrete importante. Nada do que é dito aqui deve ser interpretado como conselho prático, médico ou técnico. Esta é uma narrativa histórica, uma reflexão meditativa, construída para te acompanhar no descanso. O propósito não é te instruir sobre como agir no presente, mas sim te embalar com as histórias do passado, como quem conta uma longa fábula para que o sono venha. Então respire fundo, acomode-se, e me diga em pensamento: de onde você me ouve? De que cidade? De que estado? De que parte do mundo? Será que já é noite fechada? Ou ainda existe uma fresta de luz no céu? Será que já está tarde? Ou será que você veio aqui apenas para relaxar antes de dormir? Onde quer que esteja, o mar da história nos chama, e vamos embarcar juntos. Imagine o mundo há alguns séculos atrás. Imagine um mapa incompleto, cheio de lacunas, com grandes áreas brancas que pareciam esconder monstros, dragões e mistérios insondáveis. Para muitas pessoas, o oceano era uma fronteira intransponível, um abismo que separava terras conhecidas de lugares invisíveis. A terra era firme, sólida. O mar era um espelho de incertezas. Ele era ao mesmo tempo alimento e ameaça, caminho e armadilha. As grandes navegações nasceram dessa mistura de medo e fascínio. E nasceram também de uma necessidade humana que acompanha a história desde sempre: a vontade de ir além. O mesmo impulso que leva uma criança a explorar um quarto escuro, que leva alguém a abrir um livro grosso e misterioso, foi o que moveu homens a lançar barcos de madeira contra oceanos imensos. Se você fechar os olhos agora, pode imaginar os portos de Lisboa no século XV. As ruas cheias de mercadores, os sinos das igrejas marcando o tempo, os cheiros da madeira, do peixe fresco, do sal que vinha do mar. O som das cordas sendo ajustadas nos mastros, os marinheiros gritando ordens, as embarcações balançando ao sabor das ondas ainda suaves perto da costa. Havia sempre uma mistura de ansiedade e esperança. Cada partida era também um adeus, e cada adeus carregava em si a promessa de retorno com riquezas, ou o risco de nunca mais voltar. É curioso pensar que os oceanos, que hoje parecem tão familiares, naquela época eram como o espaço sideral. Imagine se alguém te dissesse hoje: vamos colocar você em uma cápsula e lançar em direção a um planeta distante, sem certeza do que vai encontrar. Essa era a sensação de atravessar o Atlântico, o Índico ou dobrar o Cabo das Tormentas. Era caminhar para o desconhecido, confiando apenas na madeira sob os pés, no vento nas velas e em instrumentos frágeis como astrolábios e bússolas. E aqui está uma reflexão interessante. O mundo não mudou apenas quando foi mapeado, ele mudou também dentro das pessoas. As navegações não eram apenas deslocamentos geográficos, eram deslocamentos de imaginação. Descobrir que havia terras além das conhecidas era também descobrir que a própria mente podia se expandir. Como quando, em nossos sonhos, percebemos que uma porta leva a uma sala inesperada, ou que um caminho escondido se abre diante dos olhos. Essas viagens, guiadas por estrelas, lembram muito a forma como conduzimos nossos próprios pensamentos antes de dormir. Navegar é sonhar acordado, é confiar em que existe algo além da linha do horizonte. E assim como o navio enfrenta calmarias e tempestades, nossa mente também enfrenta inquietações e sossegos até finalmente ancorar no sono. Os navegadores,
como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, eram homens de carne e osso, mas tornaram-se símbolos. Eles carregavam em si as contradições humanas: coragem e medo, ambição e fragilidade, fé e dúvida. Ao mesmo tempo que buscavam especiarias, rotas comerciais, riquezas, buscavam também a eternidade, uma forma de inscrever seus nomes no tempo. Pense nas especiarias: a canela, o cravo, a pimenta. Hoje, são condimentos que temos facilmente em casa, mas naquela época eram tesouros, quase como ouro em pó. Os aromas que saíam das cozinhas da Ásia pareciam promessas de mundos encantados. E não é curioso como coisas tão pequenas, como uma semente ou uma folha seca, foram capazes de mover navios, reinos e histórias inteiras. Isso nos lembra que o extraordinário, muitas vezes, se esconde no detalhe, naquilo que cabe na palma da mão. E aqui podemos parar por um instante, quase como quem observa o mar em silêncio, e perceber que as grandes navegações não foram apenas eventos políticos ou econômicos. Foram também metáforas da condição humana. Somos todos navegadores, cada um em sua própria embarcação, lidando com mares internos e externos. Às vezes enfrentamos tempestades de ansiedade, às vezes calmarias de paz. Às vezes navegamos em águas conhecidas, às vezes nos aventuramos em horizontes que parecem infinitos. Quando você fecha os olhos e escuta esta história, está fazendo também sua própria viagem. Cada palavra é como uma onda que toca suavemente a areia. O sono, quando chega, é como o porto distante, aquele lugar seguro onde finalmente se pode descansar. E assim seguimos, embalados pelo som de velas imaginárias, pelo rangido das cordas e pelo murmúrio constante do mar. O mundo está prestes a se encontrar. Povos diferentes, culturas distintas, línguas que soavam estranhas, todas prestes a cruzar caminhos. O desconhecido, aos poucos, deixaria de ser apenas mistério para se tornar realidade, e essa realidade mudaria para sempre a forma como a humanidade se vê. Mas não precisamos ter pressa. A história é longa, como o oceano, e vamos percorrê-la devagar, em blocos, como quem navega noite após noite. Por enquanto, apenas permita que essas imagens se desenhem em sua mente, como estrelas no céu noturno, e que o ritmo sereno da narrativa te embale para o descanso. É curioso pensar que os oceanos, aqueles mesmos que hoje olhamos de cima de aviões ou atravessamos em poucas horas com um voo intercontinental, já foram muralhas de silêncio e de mistério. Eles eram como livros fechados, enormes volumes de páginas azuis, cujo conteúdo ninguém ousava ler. O mar, para muitos povos, era apenas o limite do mundo. Um limite físico, mas também psicológico, espiritual e emocional. Ele não era só água, era medo, era incerteza, era o abismo do desconhecido. Os antigos acreditavam que além do horizonte havia monstros marinhos, criaturas descomunais, serpentes capazes de engolir embarcações inteiras. O desconhecido sempre se veste de sombras. E assim, a vastidão do oceano era mais do que geografia, era uma metáfora das fronteiras da mente humana. Se tu pensares bem, até hoje lidamos com horizontes que nos parecem inalcançáveis. O universo, por exemplo, é um mar ainda mais profundo do que os oceanos da Terra. Assim como os marinheiros de séculos atrás olhavam o Atlântico com medo, nós olhamos para as galáxias distantes com um misto de fascínio e temor. A diferença é que eles precisavam de velas, bússolas e coragem para avançar. Nós precisamos de telescópios, foguetes e ciência. Mas o impulso é o mesmo: atravessar a linha que separa o conhecido do desconhecido. O desejo de navegar é universal, mesmo quando a navegação acontece dentro da mente, das ideias, da fé ou da curiosidade científica. As grandes navegações nasceram, antes de tudo, de uma fome. Uma fome dupla: a fome de especiarias e a fome de respostas. Os reinos europeus tinham paladares cada vez mais exigentes. A pimenta, a canela, o cravo e a noz moscada não eram apenas temperos, eram símbolos de poder. Quem controlava o comércio dessas especiarias controlava riquezas. E onde há riqueza, há ambição. Mas junto com essa fome de especiarias havia algo menos palpável e mais profundo: a fome de ultrapassar os limites, de provar que a Terra era maior do que parecia, de expandir horizontes não apenas geográficos, mas também culturais. E toda fome, quando suficientemente forte, leva a humanidade a se mover. Imagina uma cozinha. Podes até ver a cena diante de ti. O fogo aceso,
um caldeirão fervendo, e alguém colocando uma pitada de tempero. Essa simples pitada muda tudo: o aroma, o sabor, a sensação. Agora transporta essa imagem para séculos atrás. Sem especiarias, a comida era simples, quase sem vida. Com especiarias, a refeição se tornava luxo, prazer, experiência. Isso explica por que reis, rainhas e mercadores estavam dispostos a financiar viagens arriscadas, apenas para garantir que aquela pitada de canela chegasse até suas mesas. A vida, no fundo, também é isso. Pequenos elementos mudam tudo. Uma amizade nova, um livro lido, uma viagem inesperada. Como a canela num prato, esses detalhes transformam o cotidiano em algo muito maior. E foi exatamente isso que as grandes navegações trouxeram: transformações. É bonito pensar que, enquanto caravelas partiam de portos europeus, milhares de sonhos também partiam com elas. Sonhos de glória, de riqueza, de reconhecimento. E também medos. Porque por trás de cada sonho existe uma sombra. Quantos marinheiros não beijaram suas famílias pela última vez, acreditando que talvez nunca voltassem? Quantos não enfrentaram noites de tempestade, com trovões que pareciam rasgar o céu e ondas que erguiam os navios como brinquedos? Se já estiveste à beira-mar em uma noite de tempestade, sabes como o som das ondas pode ser assustador. Agora imagina isso multiplicado por semanas inteiras, sem terra à vista, sem certeza alguma, apenas o vento e o sal queimando a pele. Ainda assim, esses homens avançavam. É quase poético, quase insano, e talvez seja justamente essa mistura que move a humanidade. A bússola, o astrolábio, as cartas náuticas, eram os celulares da época, as ferramentas de orientação, os GPS primitivos. Com eles, os navegadores aprendiam a conversar com as estrelas. O céu noturno, que hoje muitas vezes passa despercebido nas cidades iluminadas, era, para aqueles homens, o grande mapa universal. Estrelas não eram apenas pontos brilhantes, eram guias, companheiras de viagem, olhos do cosmos observando a ousadia humana. Quando penso nisso, lembro de algo curioso. Até hoje usamos as estrelas como metáfora de sonhos. Dizemos: siga sua estrela, alcance as estrelas, seja guiado pela luz. Essa linguagem nasceu justamente dessa época em que o céu era mapa e poesia ao mesmo tempo. E se ampliarmos ainda mais essa metáfora, percebemos que as grandes navegações não terminaram no século XVI. Elas apenas mudaram de cenário. Hoje, navegamos pela internet, cruzamos mares de informação, enfrentamos tempestades de dados, buscamos novas terras de conhecimento. O espírito é o mesmo. Repara como a vida tem esse ciclo. A canela que impulsionava caravelas é como a tecnologia que impulsiona foguetes. O medo do oceano é como o medo do vazio espacial. O brilho das estrelas que guiavam marinheiros é o brilho das telas que hoje nos orientam. Tudo é navegação. Tudo é travessia. E toda travessia pede coragem, pede entrega, pede também descanso. Porque não há viagem sem pausas. Até o navegador mais ousado precisava de noites tranquilas para dormir. Precisava do balanço do navio como um berço gigante embalando seus sonhos. E é nesse mesmo espírito que eu sigo contigo aqui, contando histórias como quem solta velas, estendendo palavras como se fossem cordas de um navio antigo. Palavras que te guiam, mas também te acolhem, até que os teus próprios olhos pesem e a tua mente se permita descansar. O porto era sempre o começo e o fim. Ali, o cheiro de madeira molhada se misturava ao de peixe fresco, às vozes altas dos mercadores e ao sussurro baixo das despedidas. O porto era mais do que um lugar físico, era uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido. De um lado, as ruas estreitas das cidades, com suas casas de pedra, igrejas e mercados. Do outro, o oceano aberto, onde nada era garantido, onde até o horizonte parecia uma promessa frágil. Os sinos das igrejas tocavam quando as caravelas partiam. Tocavam para abençoar, mas também para lembrar que cada viagem era, em parte, um funeral antecipado. Muitos dos que embarcavam não voltariam. E os que voltavam nunca eram os mesmos. A vida, se tu olhares bem, também é um porto. Estamos sempre nesse limiar, ora partindo para aventuras, ora voltando com histórias. Cada manhã é como uma saída do cais. Não sabemos exatamente o que vamos enfrentar, mas seguimos. Quando estudamos ciência, vemos que até o menor passo é, de certa forma, uma grande navegação.
O microscópio foi uma caravela que nos levou a mundos invisíveis. O telescópio, outra caravela, só que para o espaço. E cada descoberta científica é como um continente que se abre diante de nós, cheio de mistérios, mas também de novos perigos, de novas perguntas. Os homens que se lançaram ao mar em busca de especiarias talvez não soubessem, mas estavam abrindo portas para um mundo globalizado, um mundo em que culturas diferentes se tocariam, às vezes de maneira harmoniosa, outras vezes em choques dolorosos. Mas esse encontro era inevitável. Porque a curiosidade humana é uma força que não pode ser contida. Pensa numa criança pequena, tentando abrir uma gaveta proibida. Quanto mais dizem não mexa, mais ela insiste. Assim é a humanidade. O oceano dizia não passe, e o homem respondia, vamos tentar. O céu dizia não alcance, e o homem inventou asas. O corpo dizia não viva tanto, e a medicina prolongou nossos dias. Esse impulso, que é ao mesmo tempo ingenuidade e coragem, é o que nos define. Sem ele, ainda estaríamos nas cavernas, temendo trovões. Com ele, atravessamos oceanos e até já pisamos na lua. Mas, claro, toda ousadia tem seu preço. Os navios que partiam precisavam lidar com o escorbuto, aquela doença traiçoeira causada pela falta de vitamina C. Algo tão simples para nós hoje, um copo de suco de laranja, podia salvar ou condenar uma tripulação inteira. Esse detalhe mostra como o conhecimento científico, mesmo quando não existia ainda com esse nome, era a diferença entre a vida e a morte. O corpo humano é, de certa forma, um navio também. Precisa de provisões certas, de equilíbrio, de manutenção. E assim como os navegadores aprendiam com a dor, também nós aprendemos com as doenças, com os erros, com as quedas. O que hoje chamamos de ciência é a soma de muitas viagens difíceis, de muitas tempestades enfrentadas. As grandes navegações foram também grandes metáforas do que significa ser humano, estar sempre a caminho, sempre buscando, sempre disposto a pagar o preço por um pouco mais de horizonte. Imagina um marinheiro, sentado na proa, olhando fixamente o mar. Ele não sabe o que encontrará. Talvez terra, talvez nada, talvez riquezas, talvez a própria morte. Mas o olhar dele não vacila. Há uma espécie de paz no desconhecido, quando aceitamos que a vida é movimento, não destino. E é justamente essa aceitação que traz calma. Quando deixamos que as ondas levem o barco, quando entendemos que nem tudo está sob nosso controle, encontramos uma serenidade rara. A ciência, no fundo, também nos ensina isso. A reconhecer os limites do que sabemos, a abraçar a incerteza, a continuar navegando mesmo assim. Esse movimento contínuo é como a respiração. Inspirar, expirar. As ondas vêm, as ondas vão. O coração bate, descansa, bate de novo. A vida é feita de ritmos, de idas e vindas. As grandes navegações foram apenas um reflexo ampliado desse ritmo eterno. E o mais bonito é perceber que, no meio de todo esse barulho do mundo, das guerras, dos mercados, das ambições, havia também poesia. O simples ato de olhar o céu estrelado e confiar que aquelas luzes distantes guiariam o caminho é um gesto de fé e de ciência ao mesmo tempo. Hoje, quando olhas para uma tela, quando confias em um GPS, estás repetindo o mesmo gesto. Estás acreditando em algo que não vês diretamente, mas que funciona porque alguém, em algum momento, navegou no desconhecido para descobrir. E assim seguimos todos nós, navegadores de mares visíveis e invisíveis, carregando nossas pequenas bússolas internas, nossos mapas incompletos, nossas esperanças dobradas como velas ao vento. E como aqueles marinheiros cansados que adormeciam embalados pelo balanço das ondas, tu também podes deixar que essas imagens te embalem. O mar é grande, mas o sono é maior. A história continua, sempre, mas por enquanto basta descansar no som suave das palavras, como quem repousa em um navio que desliza devagar rumo ao horizonte. No silêncio da noite, quando o porto se aquietava, restava apenas o som das águas batendo contra as pedras. Os navios adormeciam ancorados, como se fossem criaturas marinhas gigantes descansando depois de um dia de faina. As cordas rangiam suavemente, como se estivessem respirando, e as lanternas balançavam, refletindo pequenas danças de luz sobre a superfície do mar. Era nesses momentos de quietude que muitos marinheiros se deixavam levar pela melancolia.
Perguntavam-se o que estariam deixando para trás, quem choraria sua ausência, quais memórias os acompanhariam durante a longa travessia. O mar exigia não apenas coragem, mas também desapego. Porque navegar era, em certo sentido, desaprender a ter raízes. Era aceitar ser uma folha levada pelo vento, sem saber onde iria pousar. E isso, se formos pensar, é muito semelhante ao próprio destino humano. Tu vives uma vida inteira construindo lares, cultivando afetos, mas, no fundo, sabes que és passageiro. Sabes que, um dia, também embarcarás para longe, para uma viagem da qual não se retorna. E talvez seja justamente por isso que as grandes navegações nos fascinam tanto. Elas são um espelho, um reflexo exagerado do que todos vivemos em silêncio. Os mapas da época, com seus desenhos de monstros marinhos e advertências de aqui existem dragões, são símbolos perfeitos daquilo que sentimos ao encarar o desconhecido. Quando o médico dá um diagnóstico incerto, quando o futuro parece embaçado, quando um passo adiante nos leva a um território que nunca pisamos, é como se estivéssemos diante daqueles mapas antigos, tentando imaginar se o mundo acaba em um abismo. Mas é aí que entra a beleza. Porque os navegadores provaram que o mundo não terminava em queda, e sim em continuidade. Descobriram que havia mais oceanos, mais terras, mais horizontes. Da mesma forma, quantas vezes na vida tu já acreditaste que tudo estava perdido, que o caminho tinha se esgotado, e de repente uma nova porta se abriu? Esse é o espírito da navegação, acreditar que sempre há algo além. E o mais curioso é que, apesar do heroísmo que associamos a esses homens, eles eram profundamente frágeis. Tinham medo, fome, frio. Dormiam amontoados em espaços úmidos, sentiam saudade, brigavam entre si. Eram humanos, exatamente como nós. O que os diferenciava era o fato de que o medo não os parava. Eles tremiam, mas iam. Isso me faz pensar na ciência. Porque, quando olhamos para grandes nomes como Galileu, Newton ou Darwin, tendemos a imaginar figuras distantes, quase míticas. Mas eram homens de carne e osso, com dúvidas, erros, inseguranças. O que os fez grandes foi apenas uma obstinação parecida com a dos navegadores. Seguir adiante mesmo sem certezas, confiar que a próxima onda poderia trazer uma resposta. As grandes navegações também ensinaram algo que às vezes esquecemos, que o mundo é maior do que nossa visão imediata. Hoje vivemos em casas iluminadas, rodeados de tecnologia, mas é fácil cair na ilusão de que nosso bairro, nossa rotina, nosso círculo, é tudo o que existe. Esquecemos da vastidão. O mar, naquela época, era um lembrete constante dessa vastidão. Ele dizia, há mais do que tu consegues imaginar. E essa lição continua atual. Quando estás angustiado, preso em teus próprios pensamentos, lembra-te disso. Há um oceano além das tuas preocupações. Há sempre um além. Os marinheiros também acreditavam nas estrelas. Elas eram guias fiéis, pontos fixos em meio ao caos. E isso é bonito porque mostra como a ciência e a fé não precisam ser opostas. Eles confiavam nos céus porque observavam padrões, porque sabiam que a posição de uma estrela não era aleatória. Mas também havia um componente de confiança, quase como uma oração silenciosa. Navegar era, ao mesmo tempo, um ato técnico e espiritual. E tu também tens as tuas estrelas. Pequenos pontos de luz que guiam teus dias, um conselho de alguém que já partiu, um valor que herdaste da família, uma lembrança boa que te aquece. Essas são tuas constelações pessoais, teus mapas para não te perderes no mar da vida. Pensa, por exemplo, em como uma simples vela que se acende em um quarto escuro pode mudar a atmosfera inteira. É pouco, mas é suficiente para orientar os olhos. As estrelas faziam o mesmo para os navegadores. Pequeninas, distantes, quase inalcançáveis, mas capazes de conduzir navios inteiros. Assim são também as pequenas certezas que temos em meio às dúvidas. Parecem frágeis, mas são poderosas. E enquanto o mar se estendia, infinito, havia também a música do vento. O som que inflava as velas era como uma canção invisível. Os marinheiros aprendiam a escutar esse som como quem escuta um professor. Um vento favorável podia acelerar a jornada. Um vento contrário podia atrasar meses. Tudo estava entregue a essa força invisível. O vento é, talvez, a metáfora mais perfeita da vida. Porque não o vemos, mas sentimos seus efeitos. Ele é invisível,
mas move montanhas, carrega sementes, espalha histórias. Assim também são os encontros que temos, as palavras que ouvimos, os gestos pequenos que nos marcam. Invisíveis, mas transformadores. As grandes navegações, portanto, não foram apenas aventuras comerciais ou militares. Foram, acima de tudo, metáforas vivas de como o ser humano lida com o desconhecido. Foram aulas de humildade diante da natureza, de coragem diante do medo, de persistência diante da adversidade. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, ainda nos sentimos embalados por essas histórias. Porque, no fundo, todos nós somos navegadores. Cada escolha é um embarque. Cada decisão é um vento. Cada noite escura é uma tempestade. Mas sempre existe, em algum lugar, um farol, uma estrela, uma luz que indica que o caminho continua. E agora, deixa que essa imagem te envolva. O mar infinito, o navio deslizando lentamente, os marinheiros adormecendo embalados pelas ondas. Tu também podes repousar, porque amanhã, ao despertar, haverá novamente um horizonte esperando. Os portos, naquela época, eram lugares de mistério e de despedida. Não eram apenas locais de comércio ou embarque, mas verdadeiros palcos da vida humana. Ali se misturavam lágrimas e esperanças, abraços apertados e promessas que talvez nunca fossem cumpridas. Pais se despediam de filhos, esposas viam maridos partirem sem saber se voltariam, crianças ficavam olhando os mastros sumirem no horizonte como se fossem árvores arrancadas pela distância. O mar tinha o poder de separar e de unir ao mesmo tempo. E se pensarmos bem, ainda hoje temos nossos próprios portos. Não são feitos de pedras e docas, mas de momentos e decisões. Às vezes, quando nos despedimos de alguém querido, quando mudamos de cidade, quando fechamos um ciclo, sentimos exatamente a mesma sensação que aquelas pessoas sentiam ao ver uma caravela zarpar. O coração aperta, porque não sabemos o que virá, mas também se abre, porque a vida só segue quando aceitamos embarcar. As grandes navegações nasceram de uma inquietação que é muito humana, a vontade de ir além, de olhar para o horizonte e acreditar que existe algo mais. Os navegadores não estavam satisfeitos com os limites do mundo conhecido. Queriam ampliar o mapa, transformar o desconhecido em familiar, o mistério em certeza. E essa inquietação, essa fome de saber, é a mesma que moveu cientistas, artistas, pensadores ao longo da história. É como quando uma criança olha para uma caixa fechada e sente uma necessidade irresistível de abri-la. Não importa se há algo precioso ou apenas vazio, o que importa é a descoberta. O mar, para aqueles homens, era uma caixa fechada, e a chave estava em suas mãos. Mas abrir essa caixa tinha um preço. O oceano era ao mesmo tempo convite e ameaça. As ondas podiam ser suaves como um balanço de rede, ou violentas como muralhas quebrando-se sobre os conveses. Cada viagem era uma aposta contra a sorte, contra a força da natureza, contra os limites do corpo humano. E isso nos lembra que, em toda busca pelo desconhecido, existe risco. Todo avanço exige deixar para trás um pouco de segurança. Cada escolha importante que fazemos é também um tipo de navegação. Quando aceitamos um novo trabalho, quando entramos em um relacionamento, quando mudamos de rumo, sempre há esse frio na barriga, essa sensação de mar aberto. Os navegadores confiavam em suas caravelas, em suas bússolas e nas estrelas. E nós, em quem confiamos quando precisamos dar nossos próprios saltos? Às vezes é numa intuição, às vezes numa fé, às vezes na simples esperança de que o amanhã trará respostas. Somos todos, em algum nível, marinheiros tentando interpretar os ventos invisíveis que sopram em nossas vidas. Os mapas daquela época eram belíssimos e assustadores. Não apenas mostravam terras e mares, mas também criaturas míticas, serpentes, dragões, monstros. Isso acontecia porque os cartógrafos desenhavam aquilo que não sabiam com figuras da imaginação. É fascinante pensar nisso. Onde havia ignorância, eles colocavam fantasia. E não fazemos o mesmo ainda hoje? Quando não entendemos algo, muitas vezes inventamos explicações. Preenchemos o vazio com narrativas, com suposições, com mitos. É natural. É a tentativa humana de tornar o desconhecido menos ameaçador. O problema é quando nos apegamos demais a essas invenções e deixamos de buscar a verdade.
Os navegadores nos lembram que é preciso atravessar o mar, e não apenas desenhar monstros nele. As embarcações, vistas de perto, não eram apenas máquinas de madeira. Eram organismos vivos, cheios de sons e cheiros. O estalar das cordas, o rangido das tábuas, o aroma da resina, do peixe, da água salgada. Cada detalhe criava uma atmosfera única. Navegar era viver dentro de um corpo coletivo. E também nós vivemos dentro de organismos maiores. Nossas cidades, nossas famílias, nossas sociedades. Cada um cumpre uma função, como marinheiros em um convés. Alguns puxam cordas, outros observam o horizonte, outros cozinham para manter todos de pé. Sozinhos, não atravessaríamos nem uma pequena lagoa. Juntos, conseguimos cruzar oceanos. Pensa em como é simples e profundo o ato de olhar para o mar. Ele parece infinito, mas é feito de gotas. Assim também são as jornadas humanas. Cada escolha, cada pequeno gesto, é uma gota. E, somadas, essas gotas formam oceanos de destino. Muitos dos marinheiros jamais haviam visto o mundo além de sua aldeia. Para eles, embarcar era como sair de um universo inteiro e cair em outro. Essa sensação de espanto, de abrir os olhos para uma realidade nova, é uma das maiores riquezas da vida. Talvez seja por isso que, até hoje, viajar nos transforma tanto. Porque, no fundo, toda viagem externa também é interna. O horizonte, com sua linha tênue entre céu e mar, era como um convite permanente. Nunca se deixava alcançar, mas sempre o chamava adiante. Isso também acontece conosco. Sempre temos um horizonte em mente, um sonho, um desejo, uma meta. E, assim como os navegadores, nunca o alcançamos de fato, porque, quando chegamos perto, um novo horizonte surge. O importante não é tocar o fim da linha, mas caminhar, ou navegar, na direção dela. Os sinos dos portos, anunciando partidas, lembravam o coração humano batendo diante do desconhecido. Era um som que misturava alerta e esperança. Talvez tu também já tenha sentido esse sino interior. Aquele frio na barriga antes de uma mudança grande. Aquele som invisível que diz, é hora de ir. E assim, as grandes navegações não são apenas capítulos de um livro de história. São metáforas eternas do que significa viver. Porque viver, no fim das contas, é estar sempre navegando. Os marinheiros passavam horas contemplando o céu noturno, não apenas para se orientar, mas para se maravilhar. Cada estrela parecia contar uma história. Cada constelação carregava segredos de tempos antigos, lendas de povos distantes. Para eles, o céu era um mapa vivo, pulsante, que exigia atenção e respeito. Observar a dança das estrelas era quase um ato religioso, uma meditação silenciosa, um diálogo íntimo entre o homem e o universo. E essa relação com o cosmos, de certa forma, nos acompanha até hoje. Nós olhamos para as luzes da cidade, para as telas de nossos dispositivos, e às vezes esquecemos de levantar a cabeça para perceber o mesmo mistério que encantava os navegadores. Mas quando fazemos isso, quando deixamos os olhos vagarem além do imediato, para o céu, para o mar, para o horizonte, sentimos uma conexão com algo maior, algo que transcende nossas preocupações diárias. O vento, que podia ser cruel ou generoso, ensinava uma lição essencial: o mundo não é totalmente controlável. As correntes, as marés, a força das tempestades, tudo isso estava além do alcance humano. E ainda assim, eles navegavam. Aprenderam a ouvir, a interpretar sinais sutis, a se ajustar ao que não podiam mudar. Esse equilíbrio entre humildade e ação é talvez a maior lição das grandes navegações. A vida cotidiana, se olharmos bem, é cheia dessas pequenas tempestades. Problemas surgem inesperadamente, desafios aparecem, ventos contrários sopram contra nós. Mas é na maneira como respondemos a essas forças que demonstramos nossa coragem. Os marinheiros nos mostram que podemos aprender a dançar com o vento, a usar as correntes a nosso favor, a seguir em frente mesmo quando a jornada parece interminável. E há também o som do mar, constante, hipnótico, que embalava o sono daqueles homens. As ondas batiam no casco, criando uma sinfonia única, repetitiva, mas nunca exatamente igual. Essa repetição trazia conforto, como um coração que pulsa no silêncio da noite. E talvez seja por isso que muitas histórias de marinheiros são também histórias de introspecção.
Entre uma tempestade e outra, havia tempo para reflexão, para contemplação, para perceber que o maior desafio não era apenas atravessar o oceano, mas compreender a si mesmo. A comida a bordo era escassa, simples, mas cada refeição tinha seu ritual. O pão duro, o peixe salgado, a água armazenada em barris, tudo era cuidadosamente distribuído, medido, valorizado. Esse cuidado com o essencial é uma lição que podemos levar para a vida moderna. Em um mundo de excessos, lembrar que a sobrevivência depende de pequenas escolhas conscientes é fundamental. Cada gesto simples carrega um significado profundo, assim como cada onda que balança o navio tem sua importância na travessia. E as histórias que contavam entre si, ao redor de uma fogueira improvisada ou sob a luz da lua refletida nas águas, eram como mapas de memória. Contos de terras distantes, de monstros imaginários, de aventuras quase impossíveis. Esses relatos transmitiam ensinamentos, valores, alertas. E também nos lembram que a narrativa é uma ferramenta poderosa. Através das histórias, entendemos o mundo, nos conectamos com os outros e encontramos sentido em nossas próprias jornadas. Quando finalmente chegavam a novos portos, cada descoberta era uma mistura de maravilha e cautela. Havia a alegria de terras desconhecidas, a riqueza de novas culturas, mas também o choque do diferente, o desafio de lidar com costumes e línguas estranhas. Esse encontro com o outro, que nos parece tão distante agora, foi um processo delicado, cheio de aprendizado, adaptação e, infelizmente, também conflitos. Mas mesmo esses conflitos nos ensinam sobre tolerância, empatia e a complexidade da natureza humana. A água doce, que podia parecer tão simples, era um tesouro. Encontrar um rio ou uma nascente era motivo de festa, de alívio, de gratidão. E isso nos lembra de valorizar o que muitas vezes tomamos como garantido. Pequenos confortos, pequenas certezas, simples gestos de bondade, tudo isso é como a água no deserto, essencial, precioso, transformador. Cada noite, os marinheiros olhavam para o horizonte, imaginando o que viria pela manhã. E cada manhã trazia novas escolhas, novas decisões, novos desafios. Assim como na vida, a cada dia somos chamados a recalcular nossa rota, a ajustar as velas, a confiar em nossas habilidades e em nossas ferramentas, a respeitar forças maiores que nós e ainda assim avançar. E é nesse ritmo constante, de observação, adaptação e perseverança, que encontramos beleza. Não na chegada, não no fim da viagem, mas no próprio ato de navegar. Porque o movimento, a jornada, é a essência. Assim como o sono que se aproxima enquanto tu ouves essas palavras. Não é apenas chegar amanhã que importa, mas todo o tempo em que os pensamentos se desprendem, deslizam e repousam. Permite-te, agora, flutuar nesse mar de imagens, de ondas, de lembranças antigas e possibilidades futuras. O navio está seguro, o vento sopra suavemente, as estrelas continuam a guiar. Respira, lentamente, e sente a paz de estar exatamente onde precisas estar, no presente, imerso em histórias, no balanço suave de uma narrativa que te conduz sem pressa. Os marinheiros também aprendiam a observar os pequenos detalhes. Uma mudança na cor da água podia indicar a aproximação de uma corrente ou de um recife escondido. O comportamento das aves sobrevoando o oceano podia revelar a presença de terra próxima. Até o cheiro do vento, carregando aromas de sal, algas e madeira, era cuidadosamente interpretado. Cada percepção, por mínima que parecesse, podia significar a diferença entre segurança e desastre. E nós, em nossas vidas, também somos pequenos observadores. Aprendemos a ler sinais sutis, um olhar, uma palavra, uma sensação no corpo. Esses sinais podem parecer insignificantes, mas carregam informações vitais. Como os marinheiros, que precisavam interpretar cada detalhe do ambiente, também precisamos aprender a escutar o mundo à nossa volta, a perceber suas nuances, a responder com atenção e cuidado. A solidão era outra companheira constante. Horas intermináveis de silêncio, interrompidas apenas pelo estalar das cordas ou pelo canto de um pássaro distante. Mas essa solidão não era apenas tristeza, era também espaço para reflexão, para contemplação, para construção de resiliência. Aprender a estar só é, talvez, uma das maiores habilidades que a vida nos oferece. Porque é na solidão que conhecemos a nós mesmos, assim como os navegadores conheciam seus navios, suas habilidades, seus limites.
O cotidiano a bordo tinha sua própria poesia. Cada rotina, desde a limpeza do convés até a preparação das velas, desde a observação das estrelas até o registro de rotas em diários, carregava uma cadência, um ritmo que era quase musical. O som do mar, o render da madeira, o soprar do vento, tudo se combinava em uma sinfonia de vida simples e intensa. E mesmo nas dificuldades, havia beleza. Porque reconhecer a beleza nos detalhes é um exercício de atenção, de gratidão, de presença. E quando chegavam à costa, cada porto era um universo novo. O cheiro da terra, o frescor da vegetação, a cor da areia, o som das pessoas e animais, tudo era um espetáculo de sensações. Era necessário tempo para se acostumar, para absorver, para compreender. E ainda assim, cada chegada era também uma despedida, porque sabiam que precisariam partir novamente, enfrentando mares e tempestades. Esse ciclo de partidas e chegadas nos lembra que a vida é feita de momentos transitórios. Nada permanece imutável. As alegrias passam, as tristezas também. O que permanece é a experiência, a memória, o aprendizado. Cada onda que quebra no casco do navio é como cada desafio que enfrentamos. Inevitável, poderoso, mas também passageiro. A camaradagem entre os tripulantes era essencial. Precisavam confiar uns nos outros, apoiar-se mutuamente, compartilhar responsabilidades e medos. Essa interdependência mostra como nenhum ser humano atravessa a vida sozinho. Cada amizade, cada gesto de solidariedade, cada palavra de encorajamento funciona como uma vela acesa em meio à escuridão, guiando-nos com segurança, passo a passo. E ao contemplar o infinito do oceano, os navegadores sentiam também uma sensação de humildade profunda. Reconheciam sua pequenez diante da imensidão. E é exatamente essa humildade que nos permite crescer, aprender, explorar. Reconhecer que somos pequenos no grande esquema das coisas não diminui nossa importância. Pelo contrário, nos coloca em posição de aprender, de respeitar, de seguir adiante com cuidado e curiosidade. A relação entre homem e mar também é uma lição sobre paciência. O progresso era lento, cada milha conquistada exigia esforço constante, ajustes, observação. Nada acontecia de forma instantânea. E na vida, o mesmo se aplica. Conquistas duradouras exigem tempo, persistência, atenção aos detalhes. A paciência, muitas vezes subestimada, é uma ferramenta poderosa, assim como a bússola ou as velas para o navegante. Os sonhos dos marinheiros eram preenchidos por imagens do lar, da família, de lugares distantes. Sonhavam com comida quente, com o abraço de alguém querido, com a sensação de terra firme sob os pés. Esses sonhos eram não apenas conforto, mas também motivação. Porque a esperança é combustível invisível, capaz de mover corpos cansados, mentes exaustas, corações temerosos. E ainda hoje, os nossos próprios sonhos cumprem a mesma função, nos lembrando do que vale a pena, do que nos dá direção. Cada tempestade enfrentada fortalecia-os, cada obstáculo superado ensinava algo novo. E nós, quando olhamos para nossas dificuldades, podemos aprender a vê-las não apenas como problemas, mas como oportunidades de crescimento, como exercícios de paciência, coragem e resiliência. Assim como o mar impõe limites e desafios, a vida também nos molda com suas forças invisíveis. E, no final de cada dia, quando o sol se punha e o céu se pintava de tons alaranjados e púrpuras, havia sempre um instante de contemplação. Tudo parecia menor e, ao mesmo tempo, mais vasto. O mundo era grande, o oceano era infinito, mas cada pequena vitória, cada aprendizado, cada gesto de bondade, tornava tudo significativo. E tu, agora, podes imaginar-te em um desses convés silenciosos, respirando devagar, embalado pelo movimento constante das ondas, sentindo o cheiro do mar misturado com a brisa da noite, ouvindo o render suave da madeira, sentindo o coração bater em sintonia com o oceano. Deixa que essa sensação te envolva completamente, conduzindo-te para um estado de tranquilidade e descanso, como quem repousa no balanço de um navio que navega sem pressa, rumo a um horizonte infinito. À medida que a noite avançava, os marinheiros voltavam seus pensamentos para o céu estrelado. Cada estrela parecia pulsar com uma história própria, lembrando-lhes que o universo é antigo, vasto e cheio de mistérios. Eles olhavam para as constelações e se perguntavam quantas outras vidas já haviam se perdido ou se descoberto sob aquelas mesmas luzes. E assim, aprendiam a enxergar não apenas o caminho à frente, mas também a própria história do mundo,
refletida no brilho distante de estrelas que talvez já tivessem deixado de existir. O barulho constante do mar, o bater das ondas contra o casco, tinha algo de hipnótico. Era um som que repetia padrões, mas nunca exatamente iguais. Cada onda era única, assim como cada momento da vida. Havia conforto na repetição, mas também surpresa no detalhe. Aprender a perceber essas sutilezas era essencial para navegar. E nós, em nossas próprias jornadas, podemos aplicar a mesma atenção, ouvir os pequenos sons, notar os mínimos sinais, perceber a beleza que existe nos detalhes cotidianos. E a luz do sol, quando surgia na manhã seguinte, revelava cores e texturas que eram quase mágicas. A água brilhava com tons de azul e verde, as ondas refletiam o céu como um espelho em movimento, e a brisa carregava aromas de sal, madeira e vida. Cada amanhecer era uma nova oportunidade de aprender, de observar, de se maravilhar. A rotina de cada dia, mesmo que repetitiva, tinha seus próprios encantos, se observada com atenção e presença. Os marinheiros precisavam entender os ventos, as correntes, o comportamento das nuvens e das aves. Cada elemento da natureza era um sinal, uma mensagem que exigia interpretação. E isso nos lembra que a vida também nos envia sinais constantemente. É preciso atenção, sensibilidade, paciência para compreender o que nos cerca. Assim como o navegador confia em suas habilidades e instrumentos, devemos confiar em nossa percepção e intuição. E, por mais que os desafios fossem muitos, havia sempre momentos de beleza pura. O reflexo da lua sobre o mar, a dança das nuvens no horizonte, o canto de um pássaro ao amanhecer, o cheiro da terra quando finalmente alcançavam a costa. Esses instantes serviam de lembrete de que, mesmo em meio a dificuldades, há sempre algo belo e valioso para ser apreciado. A vida, como o mar, mistura turbulência e serenidade, perigo e encanto. A camaradagem a bordo também era fundamental. Cada marinheiro dependia do outro, e a confiança mútua era vital. Aprender a trabalhar em equipe, a apoiar-se nos outros, a compartilhar responsabilidades e medos, é uma lição que atravessa os séculos. Nós também, em nossas vidas, somos parte de sistemas maiores, de famílias, comunidades e sociedades, e precisamos reconhecer a importância de cada contribuição, por menor que pareça. E então, ao silêncio da noite, interrompido apenas pelo murmúrio das ondas e pelo ranger da madeira. Esse silêncio permite introspecção, permite que pensamentos e sentimentos se assentem, que o coração encontre seu ritmo natural, que a mente se acalme. É nesse silêncio que a reflexão floresce, que a compreensão do próprio ser se aprofunda, que a conexão com algo maior se manifesta. A saudade da terra firme e das pessoas queridas era constante, mas também havia beleza nesse sentimento. Ele lembrava os marinheiros de suas raízes, de quem eram, do que valorizavam. E isso nos lembra que a saudade não é apenas dor. É também memória, reconhecimento, ligação com o que amamos. É uma força silenciosa que nos mantém conectados, mesmo quando estamos distantes. Cada viagem, cada milha percorrida, ensinava paciência, resiliência, atenção, humildade e gratidão. Os navegadores aprendiam que o controle completo é impossível. Devemos aceitar o que não podemos mudar e focar naquilo que está ao nosso alcance. Esse equilíbrio entre ação e aceitação é uma das maiores lições das grandes navegações, e continua sendo essencial em nossas vidas. Ao final de cada dia, o balanço suave do navio, o cheiro do mar, o toque do vento na pele, tudo se combinava para criar uma sensação única de harmonia. Era como se o mundo inteiro estivesse respirando junto com eles. E ao ouvir estas palavras agora, tu também pode sentir essa harmonia, essa paz, essa conexão com o ritmo constante do universo. O sol despontava sobre os portos de Lisboa e Sevilha, tingindo as águas com tons dourados, e os navios começavam a ganhar vida. As caravelas, pequenas e ágeis, pareciam criaturas de madeira despertando do sono. Cada tábua, cada corda, cada vela esticada pelo vento carregava anos de experiência acumulada, de histórias de mares já navegados, de tempestades enfrentadas e de horizontes alcançados. Observá-las era como observar um corpo vivo, respirando junto com o mundo, pronto para dançar com as correntes, para seguir o chamado do desconhecido. As caravelas tinham nomes próprios, quase como seres humanos. Alguns recebiam nomes de santos, outros de virtudes, outros ainda de sonhos e desejos. Ao embarcar, cada marinheiro sentia ligação profunda com aquela embarcação,
como se fosse uma extensão de si mesmo. A madeira rangia, o casco tremia sob o toque das ondas, e o vento enchia as velas, conduzindo-os em direção a destinos incertos, mas desejados. Portugal, com seus portos movimentados, era o coração pulsante das primeiras explorações. Pessoas de todas as idades e profissões se misturavam: comerciantes, cartógrafos, soldados, marinheiros, aprendizes de todos os tipos. Havia um ar de expectativa, de nervosismo, de excitação. Cada partida era carregada de esperança, de medo, de sonhos e de memórias deixadas para trás. O cheiro de sal, peixe e madeira impregnava o ar, misturado com o aroma de especiarias vindas de terras distantes, antecipando futuros encontros, novos sabores e experiências desconhecidas. E as estrelas, mais uma vez, se tornavam guias silenciosas. Os navegadores aprendiam a interpretar cada brilho, cada padrão, cada movimento no céu. Aprenderam a perceber nuances sutis, a cor de uma estrela, sua posição na noite, sua relação com outras estrelas. Era uma ciência antiga, poética e precisa, que exigia paciência, observação e respeito. Cada constelação contava uma história, lembrava aventuras passadas e orientava decisões futuras. As expedições espanholas, por sua vez, carregavam o mesmo espírito de inquietação e curiosidade. Era um tempo em que os limites do mundo eram incertos, e cada viagem representava a oportunidade de transformar o desconhecido em conhecido. Cada porto que visitavam, cada ilha ou continente avistado, era um convite à maravilha e ao aprendizado. E também, muitas vezes, era um desafio: aprender a lidar com culturas e pessoas diferentes, compreender línguas e costumes estranhos, equilibrar curiosidade com cautela. As viagens não eram apenas físicas, eram viagens do espírito. A cada dia, cada milha percorrida, os marinheiros aprendiam sobre si mesmos, sobre a importância da paciência, da coragem, da colaboração e da humildade. Cada onda enfrentada, cada tempestade superada, cada estrela observada no céu noturno, era um lembrete de que o mundo é vasto, misterioso e belo, e que é preciso respeitar suas leis e seus ritmos. E ao pensar nas longas jornadas, nas horas de espera e nas noites solitárias sob o céu estrelado, podemos perceber a profundidade do que significava ser um explorador. Não era apenas enfrentar o oceano, era enfrentar a si mesmo, era compreender os limites do próprio corpo, da mente e do espírito. Era um exercício contínuo de atenção, resiliência e introspecção. Cada expedição trazia também histórias de encontros inesperados, ilhas desconhecidas, povos nativos com tradições diferentes, animais que jamais haviam sido vistos. A curiosidade guiava os navegadores, mas a prudência era necessária. Observar, compreender, respeitar. Essas eram habilidades essenciais para sobreviver e aprender. E cada experiência registrada nos diários de bordo se transformava em conhecimento, transmitido a outros marinheiros, contribuindo para a expansão do mundo conhecido. A rotina a bordo das caravelas era intensa e repetitiva, mas cheia de detalhes significativos. Ajustar velas, reparar cordas, observar o céu, registrar rotas, preparar refeições. Cada tarefa, por mais simples que parecesse, era vital para a sobrevivência e sucesso da viagem. E nessa repetição havia também uma forma de poesia, uma cadência que embalava o corpo e a mente, criando um ritmo meditativo que nos lembra de que mesmo em tarefas simples existe profundidade e significado. E assim, com cada vela içada, cada rota traçada e cada porto deixado para trás, os navegadores transformavam o desconhecido em familiar. Cada encontro, cada descoberta, cada desafio enfrentado era uma gota no vasto oceano da história, mas essas gotas, somadas, formavam ondas de transformação que alterariam o mundo para sempre. A aventura não estava apenas no destino, mas no caminho. Cada momento, cada experiência, cada sensação, o cheiro do mar, o balanço do convés, o frio do vento, o calor do sol, tudo contribuía para a jornada. E ao ouvir estas palavras agora, tu podes sentir essa mesma dança do mundo, esse movimento constante, essa harmonia entre esforço, descoberta e contemplação. E assim, ao final de mais um dia no convés, ao final de mais uma milha percorrida sobre as águas infinitas, podemos perceber que a verdadeira grandeza das viagens não está apenas na conquista de novas terras, mas na transformação silenciosa que ocorre dentro de cada marinheiro, dentro de cada ser humano que se permite explorar, observar e aprender. Cada desafio superado, cada tempestade enfrentada, cada encontro inesperado com o desconhecido, deixa marcas sutis,
mas profundas, que moldam pensamentos, emoções e atitudes. As caravelas, pequenas e resistentes, continuam a nos ensinar sobre humildade e persistência. Aprendemos com elas que o progresso exige esforço constante, paciência, atenção aos detalhes e respeito às forças maiores do mundo. E nós, ao observarmos o mar, o céu e as estrelas, também aprendemos a nos conectar com algo maior, a perceber nossa pequenez diante da imensidão, mas também nossa capacidade de compreender, de criar e de transformar. O horizonte, que parecia distante e inatingível, revela-se não apenas como destino, mas como convite. Convite para olhar, para refletir, para perceber que cada etapa da jornada tem seu valor intrínseco. A viagem não se mede apenas em portos alcançados, mas em experiências vividas, em aprendizados absorvidos, em momentos de contemplação e conexão com o mundo e consigo mesmo. E quando a noite finalmente se instala, envolvendo o convés com sua escuridão tranquila, há uma sensação de paz que envolve todos os viajantes. O balanço suave do navio, o murmúrio constante das ondas, o aroma do mar e da madeira, tudo contribui para um estado de serenidade e introspecção. É nesse instante que se percebe que, mesmo diante do desconhecido, é possível sentir-se seguro, conectado, pleno. Que cada um de nós possa levar um pouco dessa experiência para a própria vida. Que possamos aprender a navegar pelas ondas do cotidiano com a mesma atenção e cuidado que os marinheiros dedicavam aos mares desconhecidos. Que possamos valorizar os pequenos detalhes, perceber os sinais sutis, cultivar a paciência, a coragem e a resiliência. Que possamos encontrar beleza e sentido mesmo nos desafios, reconhecendo que cada passo, cada gesto, cada decisão é parte de uma grande viagem que chamamos vida. E assim, repousando neste pensamento, que tu possa sentir a mesma calma que envolve o convés ao anoitecer, o mesmo ritmo que embala o coração e a mente, a mesma conexão profunda com o mundo e com o próprio ser. Que as histórias das grandes navegações, das caravelas, das tempestades, dos encontros e descobertas, sirvam não apenas como conhecimento, mas como inspiração para flutuar suavemente no balanço das próprias experiências, rumo a um descanso sereno e profundo, onde a imaginação, a contemplação e o sonho se entrelaçam em perfeita harmonia. Que o sono venha gentilmente, embalado por estas imagens, por estas memórias de mares e céus, de horizontes e descobertas, e que cada respiração seja como o ritmo das ondas, constante, tranquilo, levando-te para um repouso profundo, seguro e infinitamente sereno.